Pessoal, para finalizar aqui, tá? Eu esqueci de falar sobre isso. Eu vou falar a última parte aqui, que seria, por exemplo, para eu fazer um backup ou alguma coisa, mandar para um outro lugar, tá? E aí, o MoneDB e a maioria dos outros, também dos outros bancos, eles têm uma política de trabalhar diretamente no command, no prompt de comando, igual quando a gente abre aqui o MoneDB. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a ferramenta do Debeaver. O Debeaver funciona bem nessa parte, então eu vou mostrar como funciona, tá? Então, por exemplo, estou com a atmosfera ANA aberto aqui, então estava aqui, ó, vamos supor, estava fechado aqui o meu MoneDB, eu abri o esquema aqui da Datamining, tinha as tabelas, eu escolhi a tabela, eu quero exportar só essa tabela, tá? Só os dados da tabela ou alguma coisa assim, que é formar um dataset, por exemplo, né? Que é o que eu fiz aqui agora. Então, como é que eu vou fazer? Olha só, você clica com o botão direito e aqui tem assim, ó, exportar dados, tá? Ou gerar SQL, mas eu vou fazer exportar dados. Se eu pôr gerar SQL, por exemplo, eu pôr assim, ó, insert. Ele gera os inserts aqui, um insert. Agora, se eu venho aqui, ó, boto aqui, ó, exportar dados. Ele já vem me pedindo em vários modelos, por exemplo. Então, eu posso escolher como HTML, JSON, como SQL para instruções de insert, um TXT, XML, CSV, e aí varia de que você quer, ou ó, tabela de banco de dados. Primeiro eu vou mostrar aqui o CSV para vocês verem como funciona, depois a gente volta nos de insert, por exemplo, tá? Então ele pergunta assim, ó, se é uma single carry, tá? Ou se eu quero por segmentação. Eu vou escolher single carry, não precisa abrir uma nova conexão, não precisa selecionar o country rows. Por quê? Porque eu quero todos eles, né? Se eu tivesse que fazer alguma modificação, eu teria que escrever aqui. Aí ele pergunta aqui, ó, formatting, conexão default, inlines, encoding binário, tá? Tem aqui hexadecimal base 64, não tem problema. Formato de exibição, exibir, tá? E aí ele fala aqui, ó, tá, vou deixar padrão. E aqui ele fala sobre aqui as extensões delimitador, tá vendo? Delimitador aqui são vírgulas, tá? Porque CSV é comma splitted values, tá? Valores divididos por vírgula. Então aqui, se eu quisesse colocar que eu poderia tirar, por exemplo, o cabeçalho, se eu quisesse, eu queria fazer, entendeu? Só para fazer análise de dados, às vezes a gente tira o cabeçalho, esse tipo de coisa, para não ter os textos, tá? Para não ter os textos. No caso aqui eu vou passar puro ele aqui para vocês, não vou mexer em nada. E para onde que ele vai, tá? Então ele vai para um diretório aqui, se você quiser modificar, a gente pode, tá? Eu vou colocar ele no mesmo diretório que está o Data Integration, aqui, tá? Que é o mesmo diretório que está lá. Pasta Data Integration. E aí ele vai colocar aqui o nome, tá? Com a tabela, o nome da tabela com a data, que eu tirei junto com data, hora, minuto, etc. em UTF-8, tá vendo? Você poderia escolher também aqui o encoding das palavras, ok? Se você quiser comprimir, pode. Se você precisar fazer mais de um, tá? Fala assim, oh, nossa, vai dar muito. Você pode também dividir aqui o arquivo em vários arquivos, colocando o número de quantos registros precisa para fazer isso. Avança. Então ele vai colocar aqui, ó, vai lá para o Data Integration. Então vou continuar, vou concluir e ele gerou. Ó, então vamos lá no Data Integration agora, ok? Estou aqui no Debeaver, mudei para o Data Integration, vamos aqui, ó, atmosfera ano CSV. E aqui, geralmente, eu vou abrir ele com o Notepad++, ok? Notepad++, ele vai mostrar aqui a utilização deles, ó, e aí ele vem, ó, em cima aqui tem os nomes, que é o que eu falei que é o cabeçalho, e embaixo aqui, ó, tá os valores, tá vendo? Ó, 1990, o valor aqui com vírgula, quanto que é, os pontos, tá? Então, por vírgula, ele dividiu. E dividiu certinho. Então, isso é a criação de um dataset, tá? Com CSV. Agora, ó, eu vou fechar ele aqui e vou mostrar para vocês como é que faz ele utilizando SQL, tá? Então, mesma coisa, exportar dados. E agora eu vou escolher aqui o SQL. Pode ser JSON também, não tem problema, tá? Mas é para eu colocar em outra base aqui, por exemplo. Então, vem, ó,
de novo, eu escolhi SQL para exportar para instruções de insert, beleza? Single char, também não mexi em nada, ó. Você vê que eu vou fazendo aqui sem problemas nenhum. Aqui ele já não pergunta sobre o cabeçalho, por quê? Porque o cabeçalho você tem que colocar em todos, né? Na hora de fazer o insert aqui que ele vai fazer. E gerou aqui como binário, avançar, sem erro, tá? De novo ele vai para o Data Integration, continuar, então localhost, tal, Data Integration, atmosfera ano 2025, beleza? Continuar e tá lá. Vamos ver agora o Data Integration, o SQL, ó, SQL. Eu vou abrir aqui, também lá no Notepad++, tá? E aí ele mostra, ó, o insert aqui, ele faz insert into de uma vez e depois ele coloca aqui vários de uma vez, né? Então aqui provavelmente ele tem um limite de colocar por lote. Então ele deixou um lotezinho, acho que 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então de 10 em 10 ele ia inserindo vários, tá? Até, ó, puxou aqui, chegou lá na final, a linha. Seria 643, né? Mas tem mais essas linhas aqui de insert, tá? Então com isso ele deu uma aumentadinha. Perfeito? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir, tá? Esse é um modelo aqui, por exemplo, para eu gerar um dataset de alguma base que eu não tinha. Funciona desse jeito, então trabalhoso. Espero ter contribuído aí para vocês, beleza? Um abraço.